Fala, multidão! Bem-vindos ao podcast Você nos Estados Unidos. Aqui é a Renata Carvalho. E esse podcast é sobre a vida dos brasileiros que imigraram para os Estados Unidos. E a gente vai bater um papo, compartilhar histórias, experiências, ouvir diferentes pontos de vista, com a contribuição de convidados que residem em diversas regiões deste país. E o nosso convidado de hoje nasceu em Brasília. Ele é especialista em emagrecimento, palestrante e coach nos Estados Unidos, Marinho Júnior. Obrigada por sua participação, Marinho. Opa, que honra, que prazer estar com você aqui. Eu tenho acompanhado o canal e tenho visto várias coisas interessantes, entrevistas interessantes. É um prazer estar aqui investindo esse tempo e compartilhando um pouquinho da nossa história, um pouquinho da nossa vivência e quem sabe a gente pode contribuir com alguma coisa aqui. Obrigada novamente por sua participação, Marinho. O prazer é nosso aí de você compartilhar seu conhecimento com a gente. Ô Marinho, há quanto tempo você mora nos Estados Unidos e em qual região você está? Então, estou na região da Geórgia, aqui perto de Atlanta. Eu estou morando aqui nos Estados Unidos há 2 anos e 10 meses. Eu vim com a minha filha de 12 anos na época, hoje com 14 anos, e com a minha esposa, né? Uhum. Yeah. E Marinho, você é um especialista em emagrecimento, um coach. Como surgiu essa ideia de trabalhar como especialista em emagrecimento? Então, isso vem de muitos anos atrás, né? Eu sempre gostei de esportes, eu sempre gostei de atividade física. E começou quando eu fiz o vestibular para educação física, influenciado por um grande amigo meu. E ali, depois da educação física, eu entrei nesse mundo, né? E a grande chave para eu entender esse meu propósito de vida foi minha própria mãe. Né? Minha mãe sempre lutou com a balança, sempre teve excesso de peso. Na realidade, antes de casar, ela é super magrinha. E depois que foi tendo filhos, né? Eu sou o 6º filho dela e ela nunca mais conseguiu perder peso. E foi nessa época que eu estava como aluno de educação física ainda, graduando, e ali eu dei alguns suportes para ela. E ela também veio com o approach de alimentação e tal, e ela conseguiu perder peso depois de várias décadas sem sucesso, e foi aí que eu enxerguei esse mercado por trás dessa dificuldade da minha mãe de perder peso. E você teve sucesso no trabalho com ela, Marinho? Então, a priori ela não me dava tanto crédito e eu também estava começando, né? Uhum. Eu acreditava na época, Renata, era engraçado, né? Eu acreditava que a atividade física era tudo, porque as informações que você vive, o meio que você vive, você consegue enxergar e identificar e reconhecer somente aquelas coisas. E ali eu falava, não, mãe, vai malhar mais, vamos fazer hidroginástica, vamos fazer natação. E eu era o instrutor dela naquela época, né? E ela não tinha todo o resultado. Depois que ela veio com um approach voltado para equilibrar as calorias, controlar a alimentação, ter mais densidade nutricional, e aí juntou os dois, aí sim ela conseguiu ter melhores resultados. E foi aí que despertou, né, esse desejo de me envolver mais não só com a educação física, não só como profissional em educação física, mas também a motivar, orientar. Eu sempre gostei desse tipo de approach, né, de você incentivar pessoas. Eu sou um cara muito de servir, eu sou um cara muito de ajudar, né? E, enfim, aí começou aí, né? E aí veio vários treinamentos, né? Tive treinamentos de mais diversos tipos e locais diferentes. Vinha para os Estados Unidos quase todos os anos, né? Eu já fui para a Europa buscar informações, tive treinamentos com o Prêmio Nobel de Medicina, tive treinamentos com PhDs, enfim. E foi aí que veio essa paixão de ajudar pessoas. E quando você acredita que você consegue mudar dentro da sua casa, você consegue mudar toda uma comunidade, né? Essa é a verdade. É verdade, Marinho. E como você falou dessa trajetória de trabalhar os aspectos físicos da sua mãe, entender quais são as necessidades dela, porque você percebeu que num dado momento, só falar para ela fazer exercício físico não funcionava. Então, a minha pergunta é, como você é um coach, um especialista, qual é a diferença de um personal training para um coach? O que o coach vai trabalhar
qual aspecto ele vai trabalhar que, de repente, o personal ele não está trabalhando e não está tendo o mesmo resultado? Entendi. O grande lance está em você ter uma visão macro da coisa, sabe? Porque, Renata, é engraçado, né? Eu, como educador físico, a gente foca muito na atividade física. E depois que eu fiz essa certificação, que foi um dos steps que eu dei antes de mudar para os Estados Unidos, eu fiz uma certificação na Integrative Nutrition, que é uma escola que fica em Nova York de nutrição, a maior escola de nutrição do mundo, e tinha essa certificação de Health Coach. E foi ali que eu fiz a certificação, com grandes desafios devido à língua, devido aos trabalhos que a gente tinha que fazer, às pesquisas que a gente tinha que fazer, mas e ali eles me deram uma visão muito interessante, né? Que é essa visão que não basta você ter uma dieta, não basta você ter um treino, não basta você ter um personal trainer, você precisa cuidar do teu sono, você precisa controlar o teu estresse, você precisa controlar a questão intestinal, você precisa controlar a questão da sua hidratação, você precisa entender sobre a questão não somente dos calories in, calories out, né? Caloria para dentro, caloria para fora, mas você tem que entender a saciedade de cada alimento. Então, foi aí, essa é a grande diferença. E o coach, o que é isso? É uma abordagem relativamente nova, né? Logicamente, tem vários tipos de certificações. Eu procurei a melhor certificação de Health Coach do mundo e foi aí que a gente deu esse passo aí para ajudar as pessoas. Então, o papel do coach é tirar você, ajudar você a clarear a sua mente em relação ao seu estado atual, quais são as suas insatisfações, quais são os seus desejos, o que vai estar te aproximando do seu objetivo e como você chegar no seu estado desejado. Aonde você quer estar, como você quer estar daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, né? Baseado nos hábitos que você vai começar a mudar agora. Essa é a diferença. Geralmente, quem está com sobrepeso ou quem está obeso tem uma autoestima baixa, né, Marinho? E a autoestima baixa, geralmente, ela traz também sintomas de depressão. Então, assim, a pessoa, ela mal consegue fazer, às vezes, coisas básicas do dia a dia, porque ela já tem esses sintomas. Então, como que você, como um coach, consegue inserir nessa pessoa hábitos de atividades físicas, sendo que, de repente, ela está tão desanimada, você consegue perceber quando ela tem um transtorninho de depressão por estar com sobrepeso? Como que você trabalha nessa pessoa? Então, essa questão de depressão, de ansiedade, essas questões emocionais, né? Tudo tem uma raiz, né? De onde está vindo isso? O seu cérebro, ele só responde a algo que ele já teve experiência no passado. Então, muitas vezes está baseado com algo mal resolvido no passado. Né? Logicamente, um sobrepeso, uma obesidade. Eu já recebi uma mensagem de uma menina chorando. Ela falou: Marinho, eu não sei mais o que fazer, você está me dando as instruções, você está fazendo tudo, mas eu não estou conseguindo, né? Eu estou viciada naquela comida, eu estou viciada por comer. Então, existe esse processo sim, né? Então, a realidade é a gente saber a causa raiz. Aqui nos Estados Unidos, Renata, eu fiquei impressionado, né? No ano de 2019, antes da pandemia, eu tenho esse número porque minha esposa me mostrou, 924 pessoas pessoalmente no tete-a-tete, 1 a 1 e pelo menos 1 hora com cada pessoa. Então eu tive horas de voo aí nesse ano de 2019 para entender esse mercado americano. E a maioria das pessoas que visitavam médicos, eu percebi que a medicina nos Estados Unidos está totalmente ultrapassada. Sabe? As pessoas não têm um entendimento de que por que você está comendo compulsivamente? Vai lá e dá um remédio para ela, né? Daqui a 2 meses você volta e a gente vê se você melhora, se você emagrece e tal, e não entende que a pessoa está com um vazio existencial, está com uma insatisfação interna, está com uma ansiedade, e aquela raiz da ansiedade a pessoa não procura saber. Então, depois que eu percebi isso, eu falei, caramba, eu preciso ajudar mais pessoas. E como é que a gente ajuda as pessoas? Ouvindo as pessoas. A gente precisa entender, logicamente, depois o meu programa começou a crescer aqui, começou a desenvolver, a gente não tem tanta capilaridade, a gente não consegue alcançar muita gente, mas eu dou o meu máximo, o meu melhor em cima disso. Então, essa sua pergunta sobre autoestima, sobre como motivar uma pessoa, é tentar deixar claro para ela que ela pode, que todos nós podemos, independente da genética dela, independente do metabolismo dela, independente da estrutura do ambiente dela, independente do apoio ou não do marido, que tem muitos maridos que
também não ajudam aquelas pessoas, aquela esposa, aquela mãe que tem que fazer comida e tem que trabalhar fora. Então, realmente, é a gente ouvindo essas pessoas e fazendo ela enxergar aqui. Se fulana pode, você também pode. Se você perdeu uma libra, você pode perder a segunda libra. Vamos mais um passo. E eu sempre ajudo as pessoas a negociar com o cérebro dela, sabe? Desistir, vamos deixar para amanhã, vamos fazer o que tem que ser feito hoje, vamos trabalhar o presente, né? Porque ansiedade é excesso de futuro, sabe? E depressão é excesso de passado. Então as pessoas estão desequilibradas, ou elas estão vivendo muito no passado, ou estão vivendo muito no futuro e estão perdendo o presente. O que eu posso fazer agora para me aproximar do meu resultado? O que eu posso fazer agora para eu realmente sair dessa estagnação e ir rumo ao que eu quero para a minha vida? Então essa é a grande pergunta que eu faço para essas pessoas e faço essas pessoas refletirem sobre isso, né? O método F21 que você criou, Marinho, você fala nas suas redes sociais que é um método que a pessoa ela continua comendo o que ela gosta e ela também não tem uma carga de exercícios físicos pesados. Então, o método 21 que você oferece para a pessoa é essa. É esse método que é o sucesso do F21? Então, é uma das vertentes do método, né? Você não deixar de comer as coisas que você gosta, mas entendendo que as escolhas que você faz vai gerar um efeito no seu corpo. Tudo que você come, Renata, tudo que eu como, vai gerar uma informação no nosso corpo. Ah, Maria, então tem que zerar o arroz. Tem gente que ama arroz. Tem gente que adora o arroz, né? Eu adoro. Então, eu também gosto de arroz. Mas o arroz pode estar no prato? Pode, mas ele pode estar em abundância? Não, vamos equalizar esse arroz? Vamos diminuir as porções? Vamos aumentar a porção de proteína? Vamos aumentar os fitonutrientes que está na salada, nas cores, nas frutas? Vamos colocar um prato mais equilibrado? Opa, já gostei dessa ideia, porque eu estou comendo coisa que eu gosto, estou me saciando mais e vou ainda emagrecer. Então, a sua questão de comer mais ou comer menos está baseado nas suas escolhas. Dependendo do que você escolhe, por exemplo, um saquinho de batata frita vai te dar ali 250 calorias, hipoteticamente, que eu não me recordo bem aqui, né? Então, um saquinho de batata frita está ali, ele te dá ali 1 grama de proteína, né? Te dá uma alta concentração de gordura hidrogenada ou gordura saturada, né? E dá ali os carboidratos. E essa mesma caloria, você pode pegar uma coisa, como por exemplo, uma porção de salmão, de 100 gramas, 150 gramas ali, vai te dar essas 250 calorias, mas o salmão vai te dar uma nutrição, vai te saciar um pouco mais e vai te diminuir esse pico de fome. Então, dependendo da tua escolha, vai fazer diferença, por isso que a gente sim pode comer o que a gente gosta, desde que esteja equalizado, entendeu? E Marinho, e qual foi o caso mais difícil que você já atuou e que você e o aluno tiveram resultados positivos? Nossa, foram tantos casos, tantos casos. Deixa eu ver um aqui. Tem vários. Teve um que a pessoa me procurou, né, e falou: Marinho, pelo amor de Deus. Engraçado que as pessoas procuram no desespero ou pela inspiração, né? Porque ou são esses dois polos aí, ou por inspiração, não estou inspirado, vou fazer e tal, ou pelo desespero, não aguento mais, não cabe nenhuma roupa dentro de mim. E eu falei: o que conversando com essa pessoa, o que aconteceu com você que você decidiu fazer essas mudanças? Não, porque eu fui buscar minha filhinha na escola, minha filhinha de 5 anos, e quando eu fui buscar ela na escola, ela começou a chorar na hora que estava me falando. A minha filha falou assim: não, mamãe, eu não quero que você me busque mais. Eu não quero, chama o papai. Mamãe está muito gorda, está muito grandona, está muito gordinha. Não me busca mais na escola não, mamãe. Estavam fazendo bullying com a criança, será? Com a criança por causa da mãe. Da mãe. E acabou tá com vergonha da mãe. Vergonha, para não sofrer o bullying novamente. Isso. Então a filha estava sofrendo por conta do sofrimento da mãe, por não ter um apoio dentro de casa, ou no trabalho, na vida dela, e ter um suporte para ela emagrecer e ter uma vida saudável. E eu recordo muito bem da Elaine, que ela reduziu nos primeiros 2 meses 8 quilos, foi gradativo o processo dela. Uau! E ela ficou super feliz e ela entendeu que ela podia, né? Isso aí foi no Brasil. Aqui eu tenho centenas, tem muitos resultados, muitas histórias assim incríveis, né? Tem uma história, tem uma pessoa aí em Nova York mesmo, né? O nome dela é Bruna. A Bruna está com resultado
incrível, mãe de 2 crianças, fonoaudióloga, ela trabalha fora, cuida de casa, enfim, cuida das crianças, estava sem tempo, estava totalmente insatisfeita, né, com o estilo de vida dela, e agora perdeu, se eu não me engano, 28 libras, né, nesses últimos 3 meses que está comigo aí. Aqui eu tenho várias histórias presenciais também, de pessoas que sofriam de dores, né, o que mais acontece aqui, Renata, é pessoa com dor. Todo mundo que eu encontro, onde é que você tem dor? Nossa, dor nas costas, dor no joelho, dor no punho, dor no ombro. Nossa, porque né, esse fator dor aí é muito evidente aqui nos Estados Unidos. Então, muitas pessoas melhoram em relação a isso. Inclusive, quando a gente fala em dor, a gente fala com um fator emocional também. Existem os receptores da dor que ela gera um aumento da sensibilidade da dor quando você reclama ou quando você está ansioso. Então, olha só, né? Como que o conhecimento, as pessoas entendem, poxa, eu preciso me controlar emocionalmente para também diminuir as minhas dores. Mas, enfim, eu tenho um relato aqui no meu escritório, eu tenho aqui uma caixa, assim, um arquivo de fichas que eu ainda fazia no canetão, que é o que eu gostava de fazer, né? Depois da pandemia, a gente teve que mudar e partir para online, né? O sobrepeso é genético? É familiar? Olha só, boa pergunta essa, viu? Existe sim um fator genético, tá? Mas ele representa aí na faixa de 28% do que é o seu estado atual. E 72% aí você vai ver que é baseado no seu estilo de vida. Hoje a epigenética, ela confirma que através do seu estilo de vida você pode mudar essas expressões genéticas. O seu DNA, Renata, ele é único, ele não muda. Mas a sua expressão dos seus genes, ou seja, você herdou do seu pai e da sua mãe genes diferentes. Os genes positivos aqui, às vezes, da sua mãe, que tem um metabolismo mais acelerado, que tem talvez mais tônus muscular, que tem, né? E os genes negativos dela também, talvez uma pele mais flácida, uma propensão a ter maior. Ou seja, como que eu ativo e desativo esses hormônios? Baseado no seu estilo de vida. A primeira coisa é sono, a segunda coisa é alimentação, a terceira coisa é atividade física, controle emocional, hidratação. Então tem uma abordagem mais integrativa aí do que uma coisa específica, entendeu? Então, a sua resposta é não, tá? Você pode sim, independente da sua genética, você pode ter uma vida super saudável, super leve, e muita gente, tá? Muita gente se embasa e se agarra nesse negócio que minha família também tem sobrepeso, eu vou também ter. Assim, e aquela pessoa que fica naquele efeito sanfona, como se livrar desse efeito do inferno? Nossa, que pergunta. Essa pergunta é que não quer calar, porque emagrecer, todo mundo consegue. Mas eu quero ver ficar naquele peso leve por toda a vida, né? Então, existem estratégias. A primeira delas é você não radicalizar. Tudo que você radicaliza, você acaba voltando o seu processo anterior, porque você não sustenta. Então, você precisa fazer alguma coisa sustentável, né? Outro procedimento para você manter o seu peso é trabalhar a sua mente, uma mente magra, cultivar uma mente magra com hábitos de pessoa magra vai te manter por mais tempo com aquele peso off, tá? Outra questão também é a atividade física. A atividade física tem comprovações que você tem uma manutenção do peso um pouco melhor do que aquela pessoa que não faz atividade física. É uma série de fatores também, mas realmente é mais desafiador você manter o seu peso perdido. Por isso que tudo tem a ver com o self-awareness, né? Como que está a sua mente, como está você, se você está de corpo presente, de mente presente, de alma presente ali nas coisas que você está fazendo. Marinho, como ter uma mente magra? O que é uma mente magra, Uma mente magra é aquela pessoa que sabe que ela pode comer de tudo, mas desde que seja pouco e controlado. É aquela pessoa que entende que a nutrição que ela está comendo ali é para satisfazer as células dela e não as emoções dela. É aquela pessoa que entende que não precisa você passar horas na academia, para se matando na academia, para você ter um corpo saudável. Basta você fazer 20, 30, 25 minutos de um treino funcional dentro da sua casa, que você vai ter resultados incríveis. Então, o cultivo da mente magra está baseado, primeiro, na decisão de mudar e, segundo, na constância do que você faz. Não adianta você fazer isso aqui agora, muito intenso, e depois você largar tudo, entendeu? Eu tenho os meus mini programas, né? Programas ali que eu atendo algumas
as pessoas gratuitamente por 10 dias. Eu tenho o meu programa anual, que é o meu principal, que eu já coloco a longo prazo para a pessoa cultivar uma mudança de mente. Porque tudo que você tem na sua mente, você imprime no seu corpo. É uma coisa inacreditável isso. Então, dependendo de como estão as suas emoções, a sua gestão das emoções, o seu excesso de futuro, o seu saudosismo exagerado do passado, a sua depressão, a sua ansiedade, você vai ter isso impresso no seu corpo para que todo mundo vê, né? Então, o que você está vendo no espelho não tá ali, é só o seu status ali, mas o real impressão daquilo ali está internamente. Marinho, o famoso pé na bunda é ainda o método mais rápido de emagrecer? O método 21? O método 21 é mais eficaz. Eu não conheço nenhum outro, Marinho. Você seca em 3 dias, você fica a Gisele Bündchen. Olha só. Então, mais uma vez aí, se você tiver com o controle das suas emoções, mesmo se você tomar um pé na bunda, você não vai se abalar, porque você sabe a sua identidade, você sabe quem você é, você sabe quais são os valores e princípios que você tem. Por que você vai apostar tudo da sua vida na vida de uma outra pessoa que às vezes nem quer estar com você? Então, um dos primeiros princípios cara, eu quero estar com pessoas que querem estar comigo. Eu quero estar cultivando bons hábitos, boa convivência de pessoas que também amam estar comigo. Por que não? Então, tem gente que dá a viravolta, realmente acontece demais, mas para ser sustentável, existem outras estratégias melhores. É melhor você cultivar o teu casamento, cultivar a tua vida ali a dois e ter uma vida leve, porque isso acontece demais também, né, Renato? Pô, a pessoa não se cuida, o casal tá lá, inclusive tem uma pesquisa aqui nos Estados Unidos que tem uma média de 26 libras ganhas nos primeiros 5 anos de casamento. Uau! Então, isso aí é uma coisa inacreditável. Então, é uma pesquisa, né, feita aqui nos Estados Unidos e as pessoas engordam. E aí, depois que separa, vai se cuidar? Né? Então, vamos fazer isso antes, né? Então... Como que a gente elimina esses maus hábitos que você falou para inserir os bons hábitos? Então, a primeira coisa, você tem que definir as suas metas. O que você quer para você? E isso tem que ter claro, tem que ter clareza, tá? A segunda coisa é se comprometer com aquela mudança, porque sem comprometimento não vai ter resultado. As pessoas que falam assim para mim, eu vou tentar. Essas pessoas eu falo para ela, é melhor você nem começar, porque quem tenta vai fracassar. É melhor você falar, eu vou fazer, né? Então, essa é a primeira coisa, né? Você decidir fazer e mudar esses hábitos e ter clareza do que você quer. Porque, o principal fator da mudança de hábitos está baseado no porquê da pessoa e não no como que a pessoa vai fazer. Então, se o seu porquê tem relevância para a sua vida, você vai fazer. Se não tem relevância para a sua vida, você não vai fazer. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, tem estratégia simples para você colocar. Uma estratégia muito boa é o ambiente. Tá? O seu sistema opioide, o seu sistema da dopamina, que é o neurotransmissor que mais te gera impulsos alimentares, ele está muito ligado com a visão. Se você vê um bolo de chocolate ali, cara, eita, comi, nem percebi. Nossa, eu comi de vacilo, né? Ou então você vê aquele bolo e você fala assim, vou comer só um pedacinho. Esses dias eu vi um vídeo, né? Aí a pessoa cortou, né? Vou pedir comer só um pedaço, cortou um pedacinho para deixar e pegou o pedação grandão, né? Então, comeu só um pedaço. Por quê? Porque ela viu. Então, o ambiente tem que ser mudado. Tá? Então, o que acontece? Você precisa, para você desinstalar os maus hábitos, você tem que colocar eles difíceis. Por exemplo, estou viciado Legal. em Netflix. Tá complicado, eu não estou aguentando. Eu entro no Netflix, né, um exemplo, Sim. E eu fico horas ali. Sabe o que faz? Então, coloca esse hábito difícil. Vai lá, esconde o controle, tira as pilhas, esconde em outro lugar do quarto, aí você vai dificultar aquele hábito. Então, você não vai fazer ele mais fácil. Poxa, a pilha está lá, o controle está escondido, vou deixar para sexta-feira eu assistir um filmezinho. Então, você vai esconder aquilo ali. O segundo fator para você tirar esses maus hábitos é você não fazê-los atrativos, né? Não é aquela coisa que te dá uma recompensa. Coloque ele como se fosse... isso aí não vai fazer nem diferença, né, para mim. Né? Agora, para instalar e fazer que ele seja difícil. Agora, para instalar novos hábitos, você precisa colocar com que ele seja simples de executar. Então, você vai fazer uma atividade física, vai pagar uma academia,
e vai ter que dirigir 25 minutos para fazer seu treino, e lá ter dificuldades para estacionar. Para estacionar, Tem que ser Não. simples, tem que ser fácil, tem que ser óbvio. Então, essa questão também faz toda diferença, tá? E tem que ser atrativo, né? Tem que ser uma coisa prazerosa. Você vai fazer jogar, sei lá, você vai fazer musculação enquanto você gosta de dançar? Por que você não vai dançar, então? Né? Então, você tem que fazer as coisas atrativas. Então, a maneira de você instalar e desinstalar hábitos está baseado no seu ambiente e você dificultar as coisas para os hábitos ruins e facilitar as coisas para os hábitos bons. Bacana. Gente, se vocês estão desfrutando dessas entrevistas maravilhosas e quiserem contribuir para o crescimento do canal, o site Patreon, vocês têm a oportunidade de fazer a doação, se vocês puderem. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Obrigada por contribuir com a gente. Ô Marinho, nós temos aí o famoso sabotador. Você já teve aquela aluna truqueira, que assim, ela colocou leite condensado na salada de fruta e reclamou para você que não tá perdendo peso? É o que mais tem, né? Mas as pessoas não me enganam, elas enganam a si próprias, né? Isso acontece demais. E muitas vezes isso acontece, Renata, porque a pessoa está viciada no açúcar. Existe um vício químico, tá? Uma química interna que faz a pessoa atacar, né? Agora, sabotadores não está só na comida. O sabotador está no sofá, o sabotador está no marido, o sabotador está na vida social, o sabotador está naquela cervejinha da sexta-feira à noite, o sabotador, né? Eu encontro pessoas até hoje, pessoas que são meus alunos, aí eu falo assim, e aí, como é que estão preparados para o final de semana? O que a gente vai fazer? Quais são as estratégias? Eu dou as estratégias. A pessoa se pesa na sexta-feira, está lá com 70 quilos. Chega na segunda-feira, está com 73 quilos. Ganha 3 quilos no final de semana mole. Agora, para você perder esses 3 quilos é tão difícil, né? Então, às vezes, um final de semana é um sabotador. Uma viagem é um sabotador. Agora, 100% das vezes você pode diminuir ou minimizar ao máximo os seus estragos desses sabotadores, né? Vai sair com seu esposo para comer uma pizza, alguma coisa? Vai, coma alguma coisa antes para não chegar com muita fome lá, né? Vai fazer uma viagem, estrutura os seus meal preps ali, pelo menos uma refeição saudável no seu dia, leva a sua hidratação, leva o seu chazinho para você ir tomando ao longo do dia, enfim, você pode minimizar esses sabotadores sim. Ô Marinho, e para aquela mulher que ela acabou de ter filho, ela já está acima do peso por ela ter acabado de ter esse bebê, ela precisa ter muitos nutrientes no corpo, né? Ela não pode ter uma dieta muito... Como que você orienta essa mãe que acabou de ter o bebê, está com sobrepeso e precisa dar essa equilibrada sem prejudicar a amamentação, por exemplo? Boa pergunta. Logicamente, ela vai seguir as orientações da autoridade médica que está cuidando, né, que fez o parto do bebê, enfim, tem todas aquelas orientações que ela precisa cultivar ali. A gente sabe também que se você fizer dietas restritivas logo depois que você teve um bebê, a sua produção de leite vai ser minimizada, vai piorar a nutrição do bebê, então isso não é legal. O mais bacana é você ter a consciência das escolhas alimentares, né, você entender um pouco de proteínas, o que são os fitonutrientes, as fibras, que são fatores que ajudam demais, e também as próprias gorduras saudáveis que vão te dar boa saciedade e vai melhorar toda a tua função química e diminuir essa inflamação. No seu curso, por exemplo, no método F21, essa mãe, ela consegue ter todas essas orientações que você está falando? Nutritiva? Sim, a gente tem toda uma estrutura online, uma plataforma, onde a pessoa vai fazer o curso, tá? É um processo de 21 dias que ela vai se submeter a esse processo, dividido em 4 fases. A fase de preparação, na qual a gente está agora até segunda-feira, e aí segunda-feira, terça-feira já começa a fase 1. A fase 1 a gente tem umas abordagens de você eliminar os alimentos inflamatórios, colocar alimentos anti-inflamatórios, sair do sedentarismo. A fase 1 é de uma semana, fase 2 na segunda semana, fase 3 na terceira semana. A gente encerra o ciclo do mês e continua depois do mês que vem. Então, é um programa de 1 ano, onde a gente tem ciclos de 21 em 21 dias para a gente gerar novos hábitos. E ali eu trabalho a mentalidade, a gente tem mentorias em grupo, a gente tem a motivação dentro dos grupos, a gente tem orientação, a gente tem treino, eu dou os treinos ao vivo.
E eu motivo as pessoas lá no treino, eu faço treino junto, tem mais de 150 treinos gravados, a pessoa quer um treino de baixo impacto, quer um treino de abdominal, quer um treino de pular corda, tá tudo lá, é só ela ligar na televisão dela e ela vai estar com acesso a essas informações e todo esse conhecimento, né? Qual o valor desse investimento, Marinho? O programa anual está $297, tá? E a gente tem um fator promocional muito bacana para essa semana, inclusive para os ouvintes do seu canal. A gente vai dar $100 de desconto, tá? Fica no 197 apenas, é ridículo, é irrisório, dá menos de 50 centavos aí por dia, para você ter acesso a treinos, orientação, mentoria, sugestões. Você tem um livro de receitas, o livro de receitas está tudo calculado, tudo coisa gostosa. Hoje mesmo fiz um pão francês, nossa, maravilhoso, com uma manteiguinha ali, delicioso, e você consegue emagrecer dessa forma, comendo as coisas saborosas. Ai, que bacana. Então, as pessoas que falarem que assistirem aos vídeos aqui, tem essa $100 de desconto, não é isso? Exatamente. Ok. Ô Marinho, e eu vi que nas suas redes sociais você é bem atuante nessa questão de dar dicas de receitinhas. Então tem aquele bolo sem farinha, sem leite, sem açúcar e sem bolo também, porque aí não tem bolo, né? Aí, tá, eu sei o que você está falando. Eu fiz recentemente aí, refiz, é que eu sempre estou voltando, que eu adoro o bolo de banana. Então, o bolo de banana realmente não tem açúcar, não tem farinha, não tem leite. Tá? Ele é totalmente, super fácil de fazer. E é uma das receitas de dentro do nosso livro de receitas aí, que tem várias e várias receitas. A gente tem receitas salgadas, receitas doces, receitas de refeições e receitas de snacks. Ô Marinho, eu queria ver com você mitos e verdades agora, ok? Sim. A sauna ajuda a perder peso ou é mito? É mito. Sério? Ela pode dar um suporte, né? Porque tem toda essa questão inflamatória. Existe hoje até as academias aqui nos Estados Unidos, onde você, num ambiente quente, você pratica a sua atividade física, vai otimizar o seu metabolismo. É um suporte, é uma coisa a mais, mas é paliativo em relação ao controle da caloria e o controle de peso em si. Não adianta. Quantos gordinhos estão dentro da sauna querendo emagrecer, aquilo não vai adiantar. Então, o que adianta mesmo é essa questão. Então, pode dar o suporte? Pode. Vai relaxar tua musculatura, vai ajudar a construir a reconstrução muscular depois de um treino, fazer uma sauna. Eu gosto de fazer sauna, isso é muito bacana, mas não como a estratégia principal, nunca vai funcionar. Essa semana eu fiz uma aula de Power Yoga, né? A sala estava a 114 graus Fahrenheit. Eu falei, caraca, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu sou muito calorento. E fazendo aqueles exercícios ali, né, de estabilização, de posição, de ponte e tal, cara, ali queima caloria. Então, é um suporte a mais? É, um fator calor, mas não é o que vai fazer diferença. Outra coisa, aquela barrinha de cereal que é vendida nos mercados que entra como um mata-fome, um snack que a gente chama aqui, né? Que tá ali um pouquinho de frutinha, granola esse mata-fome, ele tem realmente pouca caloria, como eles falam que tem na embalagem? A estratégia de você usar algo para matar a sua fome é muito louvável, especialmente se você está na rua. Porém, você tem que saber escolher, porque a maioria dessas granola bars que tem fruit bars, tem um monte de opções aqui nos Estados Unidos, a maioria é altamente engordativa. Então, o que acontece? Você come agora, te saciou ali agora, mas vai dar um pico glicêmico, e esse pico glicêmico vai garantir uma fome exagerada quando você chegar em casa. Então, você precisa saber escolher. Tem várias. Hoje mesmo, a gente estava fazendo a revisão da lista de compras que a gente tem dentro do programa. A gente tem uma lista principal e agora a gente está fazendo, para atualizar o programa, as listas de cada supermercado. Então, você vai lá no Costco, o que você vai ter no Costco? E ali a gente dá dicas. Compre esse snack aqui, compre esse aqui, não compre esse aqui. Então, é bem legal, do Walmart, do Publix, e para as pessoas que estão aqui nos Estados Unidos terem esse acesso à informação precisa, com um gostinho, com sabor brasileiro. Eu li no seu Instagram também, Marinho, que é uma informação bem interessante. Se você está com fome, pode ser que você esteja desidratado e não com fome.
É isso? Exatamente. Dentro do seu cérebro tem uma região chamada hipotálamo e ali existe a central da saciedade. E ela é a mesma central da sede. Então, quando você está com sede ou com fome, pode ser que você não esteja com fome, sim desidratado. Então, a Ah, hidratação é um fator primordial. Às vezes você toma uma água. Inclusive, foi feita uma pesquisa no Japão, Renata, que mostrou o seguinte: fizeram com grupos grandes de pessoas e colocaram a mesma dieta, a mesma atividade física, mesmo padrão e faixa etária de idade, só que um grupo tomava meio litro de água antes de cada refeição, né? E o outro grupo não tomava aquela água ali. E o que tomou água perdeu 2,7 kg a mais de peso de quilos a menos, né? Perdeu aquele peso em relação ao outro grupo que não tomava água. Então, a saciedade também está na mesma central dessa questão da sede. Você precisa tomar água. Toda vez que está com um pico de fome, toma lá um copão d'água, que é uma dica muito legal. e tomar água em jejum emagrece? É o primeiro líquido, assim, de manhã? Deve-se tomar a água de manhã. A primeira coisa do teu dia, tá? A gente tem um padrão, né? Uma rotina, um ritual de manhã matinal. Mas antes de você tomar água, você saber cultivar a sua mente para você preparar a sua mente para o dia. Mas a primeira coisa em termos de alimentação e hidratação é a hidratação. Você tomar um copo de água natural, tá? Não tomar água gelada de manhã. Todo o seu sistema não recebe bem aquela água gelada. Toma uma água natural. E ali você vai se hidratar. Você pode colocar um limãozinho se você quiser. Gotas de limão é muito louvável também para dar uma canalizada no seu corpo, para ajudar também a suporte de vitamina C, fitonutrientes ali. E aí depois você vai para o seu café, você vai para o seu chá. Inclusive, pesquisas novas mostram o seguinte: não é legal você tomar logo um café logo cedo de manhã. Porque Ah, naturalmente, entre 6h30 às 8h30 da manhã ali, você está com um pico de cortisol que te dá um gás natural do teu corpo. Para que você quer um gás artificial? Então, se você tomar um cafezinho lá pelas 9, 9h30, 10 horas, vai ser melhor, você vai ser melhor aproveitado, porque o pico de cortisol vai começar a descer e ali você tem essa estratégia. Então, não jogue fora a cafeína do seu café tomando um cafezinho logo cedo. Vai para a hidratação, aproveita o natural do seu corpo e depois você pega isso como suporte. ô Marinho, a sua esposa, ela come pastel escondido de você? Porque Eu eu... como pastel escondido. Renata, você não vai Marinho... acreditar. Quando eu cheguei aqui, eu fui convidado para participar de um programa de rádio. E as pessoas começaram, a comunidade brasileira começou a me conhecer aqui, né? E chegou um momento, cara, eu gosto de comer uma coxinha, né? Nossa, é a Gosto, vida, né? é vida, eu gosto de comer um pão de queijo. Né? Logicamente, a gente tem os horários, os dias, Sim. não tem dentro de casa. Minha filha, então. E aí as pessoas começaram a me conhecer. E teve um dia que eu fui de boné e de óculos escuro e eu fui pegar uma coxinha para minha filha que estava do meu lado. Aí eu falei, Bia, eu vou comer uns pão de queijo aqui, me dá 3 pão de queijo. Na hora que eu pedi para mim, a menina falou, e eu tava de óculos escuro, ei, você é o Marinho, aquele coach que tá aí. Aí me descobriram aqui, né? Gente, Então não é minha esposa que burla a dieta, eu também burlo a dieta, mas mais bacana é você entender as quantidades, as porções, não exagerar, não ter em casa esse tipo de alimento, né? Mas para isso não cair na tentação, né, não cair Marinho? na tentação. Você tem um monte de recursos, um monte de tipos, até chocolate, até benefícios de você fazer uma receitazinha fit. Eu tenho uma receita no meu Instagram de um ganache. Cara, aquilo ali é um prazer enorme que a gente tem ali, com morangos. Cara, um ganache, um chocolate, parece um fundi, cara. Só que você faz com leite vegetal e você faz também com nibs de chocolate 60%, 70%. Fica uma delícia, então não tem desculpa. A gente pode sim fazer dentro de casa coisas saudáveis. Que bacana. Ô Marinho, nesse período que você de estadia nos Estados Unidos, você passou por algum perrengue? Nossa. Cara, a gente sempre passa, né, quando chega. É. Deixa eu ver um aqui que eu posso estar falando. Ah, eu tava, quando eu cheguei aqui, eu fui para uma academia, né, que era perto de casa, e essa academia eu falei, vou contratar um personal trainer, vou fazer, e o cara era campeão de weightlifting, peso pesado lá, e eu falei, vou fazer esse esporte aqui, que é levantamento olímpico. E ali ele me dando aula, a gente virou amigo, e esse garoto falou, eu vou casar, você quer vir pro meu casamento? A gente tá amigo e tal, eu falei, quero. E chegando lá, nesse casamento, minha esposa falou, como é que é? Eu falei, casamento.
Aí É americano? Americano mesmo. E aí eu perguntei para ele, eu vou de suíte, né, de traje, Sweet, ele é. falou sim e tal. E, cara, quando a gente chegou lá, Renato, minha esposa de longo, minha filha toda emperequetada, toda arrumada, eu de terno, gravatinha borboleta ainda, todo estiloso. Nossa, Cara, ninguém tava assim lá. Minha esposa, eu não vou descer do nossa. carro, eu não vou descer do carro. E ela, a gente tenta, né, tirar aquele excesso. Tirei a gravata, tirei o terno, fiquei... Ali a gente conseguiu ir de boa, mas foi um mico total, né? É porque aqui eles são mais despojados, não são, Marinho? De Cara, modo geral, não é? Quando a gente vai nos exatamente. lugares, eu, E eu eu estava novo percebo. aqui, eu tinha 6 meses de Estados Unidos, né? É, Então a gente não sabia disso. Tanto é que no início a gente se arrumava para ir para um restaurante, se arrumava para ir para é, um mall aí da vida. Hoje a gente vai de qualquer jeito e a gente já entende que não tem nada a ver a questão da vestimenta, né? eles Mas são mais foi mico despojados. total. Foi muito ruim. E minha esposa, então, que ela é bem reservada, ela não, né? Foi mico total. Ah, mas foi legal. É. Ô Marinho, o que que você encontra aqui nos Estados Unidos que você não encontra no Brasil? Vamos lá, na minha área aqui, vamos lá. Acesso a coisas saudáveis em termos de orgânicos é mais acessível, boas academias próximo de você, a tecnologia a seu favor, né? Você tem coisas que são melhores aqui do que no Brasil, pelo menos o que eu. A minha Tecnologia em que experiência. sentido você fala? Ah, cara, por exemplo, na academia que eu vou, tem uma balança. É uma balança que custa US$ 10.000, né? Uau! Ela faz um scanner no seu corpo e tá acessível para todo mundo, Ah, né? entendi. O Brasil hoje também já tem, mas enfim, Mas são nas academias mais caras, eu mais acho, né? caras, É, né? é, Hoje é. você paga numa academia top aqui, né? Você paga US$ 80, US$ 100 numa academia hiper, é tipo um spa, né? É, E tem academias super acessíveis de US$ 10, até de US$ 20. Então, é esse acesso a verdade. essas coisas no Brasil é bem mais caro. Acesso a uma alimentação relativamente barata, né? Em termos da sua porcentagem. No Brasil se gasta aí cerca de 35% do orçamento familiar em comida. Aqui nos Estados Unidos você gasta aí 8 a 9% do orçamento familiar em comida. Então você vê o É, acesso à alimentação é bem tranquilo. é bem diferente. E o que que você encontra no Brasil que você não encontra aqui? Muita coisa. Comida maravilhosa, né? A primeira Uau! coisa, né? Um É, tempero maravilhoso. Você está convivendo com pessoas ali, né? Que não tem, lógico, está em distanciamento social aí, mas a gente sabe que a liga que o brasileiro dá, né? É muito legal você chegar no local, você sair, você ter aquela. Até hoje, eu não sei chegar numa rodinha e sair de uma rodinha, né? A gente fica meio, entra ali. Um dia desse eu estava na aula de CrossFit, aí eu cheguei assim um pouco atrasado, entrei. Aí o pessoal fez a chacota. Ó, Marinho, sneak in, né? Você estava se infiltrando ali de escondidinho na conversa. Enfim, a gente não sabe ainda, a gente fica meio vai, não vai, né? Até os cumprimentos. Minha filha hoje que me ensina os cumprimentos. Pai, faz assim, não sei o quê. Aí fica mais fácil. qual a idade da sua filha hoje, Hoje ela Marinho? tem 14 anos. Eu tô com muita saudade dela, que ela está no Brasil com a minha esposa nessas férias. Mas, Uhum. enfim, daqui a uns 20 dias estão de volta. Marinho, qual que é a sua dica brazuca para uma vida saudável? Dica brazuca para uma vida saudável. Cara, muda o seu ambiente. Olha só, a mudança faz diferença. Esses dias eu estava na casa de um americano e eu falei, aí a esposa dele falou assim, amor, vamos mudar esse sofá para cá, não sei o que. Ele falou, não, eu preciso repensar e calma aí que eu preciso analisar se vai ficar bom o ângulo da TV. Eu falei, cara, bora mudar. Vamos mudar agora? Vamos, eu te ajudo, vai. A gente mudou, ele falou, cara, não é que ficou legal? Então as pessoas resistem à mudança. Então a dica para você que é brasileiro, mude. Mude alguma coisa, mude, invista em você, melhore o seu desenvolvimento pessoal, melhore a sua aparência, mude alguma coisa da tua casa, muda o teu cabelo, faz alguma mudança que você vai enfrentar novos desafios, novos níveis de experiência e ali você vai avançando na vida. Ai, que bacana. Marinho, tem alguma outra coisa que você queira acrescentar?
ou deixar suas redes sociais, seus contatos, seu site. Cara, foi um prazer estar com você aqui, Renata. Muito legal. Eu amo falar sobre isso e foi uma honra mesmo. E o meu Instagram é Marinho JR Oficial, né? E, enfim, é só me procurar, especialmente para brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos. A gente tem esse targeting, né? Tem esse público-alvo, porque a gente sabe das dificuldades, as pessoas não sabem. Eu tenho alunos espalhados nos Estados Unidos inteiro. Tem gente em North Dakota, tem muita gente em Nova York, Califórnia, Flórida, Texas, tem gente espalhada por esses Estados Unidos inteiro que faz o meu programa. E a gente vai começar a próxima turma aí dessa próxima semana. E todo mês a gente tem a abertura de inscrição, né? Geralmente são em 2 meses, mas a gente está mudando para cada mês, a gente está recebendo novos alunos aí. Ai, que bacana, Marinho. Acho que você acrescentou muito seu conhecimento, a forma tranquila e natural que você fala, né? Da gente perder peso, fazendo o que gosta, se exercitando do jeito que gosta, comendo o que gosta, porém pouco, né? Em pouca porção, né? Isso. E eu acho que foi um papo incrível, acho que beneficiou bastante gente. Tenho certeza disso. Muito obrigada por sua participação, Marinho. Muito obrigado, Renata. Foi um prazer. E abraço a todos, Deus abençoe a todos aí que ouviu. Compartilha esse vídeo, já curte aqui o canal dela e vamos compartilhar o que é coisa boa, tem que ser compartilhada. A gente tem que fluir na vida das pessoas. Obrigada mais uma vez, Marinho. Boa sorte. Até mais. Obrigado tchau. Vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Gente, um recado final. Este conteúdo está disponível nas 2 plataformas, YouTube e Spotify. Se você está gostando das entrevistas e gostaria de contribuir com doações para o crescimento do canal, nós temos o link do Patreon aqui embaixo na descrição do vídeo. Você que é brasileiro, mora nos Estados Unidos e gostaria de compartilhar com a gente a sua jornada, me inscreva. O nosso e-mail está abaixo na descrição do vídeo. Se este conteúdo fez sentido para você, compartilhe, dê um like, dê sua opinião. Essa troca é muito importante pra gente. Um forte abraço e até mais.